Bom, gente, na aula de hoje nós vamos ver a respeito dos tipos de ovos e segmentação, dando sequência às aulas a respeito do desenvolvimento embrionário, né? Então, nós sabemos que o desenvolvimento embrionário ele é um processo que vai ocorrer após a fecundação. Porém, esse zigoto formado da fecundação, ele vai se dividir sucessivamente, vai formar outras células e, dependendo do tipo de ovos, essa segmentação ela pode variar. Então, nós classificamos os ovos de acordo com a quantidade de substâncias nutritivas que contém cada ovo no seu respectivo citoplasma. Então, a gente tem aqui como primeiro grupo, né, o primeiro tipo de ovo, o ovo oligolécito, também conhecido como ovo isolécito. Isso porque a quantidade de substâncias nutritivas é distribuída de maneira uniforme. Essa substância nutritiva é denominada vitelo e ela é apresentada aqui, ó, representada em laranja, como uma espécie de grânulos, tá? Que está sendo distribuída no citoplasma celular. Os grupos mais conhecidos que apresentam um tipo de ovo oligolécito são os equinodermos e os cordados, ok? No caso da espécie humana, essa quantidade de vitelo ela é tão reduzida que esse ovo é chamado também de alécitos, ou seja, quase nada de vitelo, ou nada mesmo, ausência total de vitelo. Nesse tipo de ovo, a segmentação, ou seja, a divisão celular, ela ocorre de forma total, completa. Por quê? Porque o vitelo, ele é uma substância que influencia na velocidade da segmentação, ou seja, na velocidade da divisão celular. O vitelo, ele é um elemento que até em grandes quantidades, ele até impede ele se torna uma barreira para essa divisão celular. Então, no caso dos oligolécitos, também denominados isolécitos, essa segmentação é holoblástica. O que isso quer dizer? Holoblástica significa que a segmentação vai ocorrer de forma totalmente. Esse ovo vai se dividir completamente. Então, como é que vai ficar aqui essa divisão? Nós teremos aqui o zigoto. Então, nós teremos aqui a primeira divisão celular que ocorre de forma total, formando duas células filhas. Essas células filhas são chamadas de blastômeros. Nesse tipo de ovo oligolécitos, os blastômeros são células de tamanho igual. Então, a gente diz que a segmentação, ela é holoblástica igual, total e igual. Por quê? Porque ela vai formar células de tamanho igual. E note que durante essas primeiras divisões, as células, elas vão diminuindo, as células filhas diminuem de tamanho, mantendo o zigoto aproximadamente com o mesmo tamanho. Então, numa segunda divisão, nós teremos 4 células sendo originadas de forma bem rápida. Vou fazer aqui o desenho rapidamente. A gente tem aqui uma primeira divisão, segunda divisão e sucessivamente a terceira divisão. E o que é aqui? Um tipo de ovos denominado oligolécito ou isolécito. Qual é o tipo de divisão celular dos ovos oligolécitos e isolécitos? Segmentação holoblástica, conhecida como total e igual, porque vai ocorrer de forma igual. Outro tipo de ovo são os ovos mesolécitos. Note que meso significa meio, tá? Ou também chamados de heterolécitos.
esse tipo de ovo, o vitelo tem grande quantidade, é uma quantidade relativa de vitelo, e esse vitelo ele é distribuído de forma desigual, de forma que o ovo pode ser dividido em polos, em partes diferentes. Então, nós teremos aqui um esquema basicamente dessa forma. Então, note que esse tipo de ovo, nós temos uma região acima aqui representada com muito menos vitelo que a região inferior. Então, esse ovo, ele é comum de anfíbios e de peixes, tá? Então, a gente nota que o ovo ele é dividido em polos. Este polo aqui acima, que tem menos vitelo, ele é denominado polo animal. O polo abaixo, aqui representado, é chamado de polo vegetativo. Por que esse tipo de nomenclatura? Porque no caso, como nós temos menos vitelo no polo animal, as divisões celulares elas vão ocorrer mais rapidamente no polo animal. Enquanto que no polo vegetativo, as divisões celulares elas vão acontecer de forma mais lenta, mais lentamente. E o que é que a gente tem aqui? As divisões celulares mais rápidas no polo animal vai formar blastômeros de tamanho diferente. Porque digamos assim, a sequência, a sincronia dessas divisões celulares, elas ocorrerão de forma diferente. Só que nós temos ainda uma quantidade relativa de vitelo, distribuída de forma desigual. Então, como é que vai ser esse tipo de segmentação? A segmentação que ocorre no ovo mesolécito, também chamado de heterolécito, ela é holoblástica, ela vai ocorrer de forma total. Ou total. E desigual. Por quê? Porque a divisão celular, a segmentação, formará células de tamanhos desiguais. Ocorrerá em tempo desigual, uma sincronia desigual. Então, vamos observar, vamos ver como é que vai ficar aqui essa divisão celular. Então, aqui, na primeira divisão, que teremos? Nós teremos que essa célula, ela começa a se dividir aqui, mais rapidamente já se formou aqui o núcleo, a gente diz o que? São sucessivas mitoses, então já tá concluindo aqui o finalzinho da telófase, e essa outra divisão aqui ainda nem foi concluída, o ovo já se divide novamente, formando células de tamanhos diferentes. Então, aqui conclui-se a primeira divisão, vou fazendo aqui um núcleo, né? E aí, aqui começa essa primeira célula aqui. Notem que a gente observa o seguinte, nós temos células de tamanhos desiguais. E essas células aqui, que são os blastômeros formados, tá? Nós temos aqui blastômeros, só para relembrar. E esses blastômeros, eles são diferentes, são desiguais. Nós temos aqui os micrômeros e os macrômeros. Ou seja, na porção, no polo animal, micrômeros. No polo vegetativo, macrômeros. Então, basicamente, nós teremos essa estrutura aqui, esse
essa representação, né? Agora, o terceiro tipo de ovo são denominados ovos megalécitos, também chamados de telolécitos. Mega, como o próprio nome já diz, é totalmente preenchido por vitelo. São ovos normalmente dos grupos das aves e dos répteis, né? Muito vitelo, bastante vitelo ali distribuído no citoplasma. E esse tipo de ovo, ele vai conter simplesmente um disco germinativo na sua superfície. Então, nesse caso aqui, se é megalécitos, então tem uma mega quantidade de vitelo, as divisões celulares quase que não vão ser possíveis de acontecer. Elas vão acontecer de forma parcial. Esse ovo não vai se dividir totalmente. Então, o tipo de segmentação do ovo megalécito é uma segmentação chamada meroblástica ou parcial. Meroblástica ou parcial. Então, o esquema básico para o ovo megalécito é esse aqui, né? Então, você tem o citoplasma completamente preenchido por vitelo, tá? Então, nessa região todinha aqui do ovo não vai acontecer nenhuma divisão celular. As divisões celulares vão ocorrer nessa área aqui, que é chamada de disco germinativo. Esse tipo de ovo, como eu já falei, é comum em aves e répteis. Então, como é que é o tipo de divisão celular? Meroblástica, ou seja, vai se dividir parcialmente. Esse ovo ele não vai se dividir completamente. E como essa divisão celular ocorre simplesmente no disco germinativo, ela é meroblástica discoidal. Ocorre no disco germinativo. Então, as divisões celulares, nesse caso aqui, elas vão ocorrer apenas no disco germinativo. Então, como é que é isso? A gente tem aqui a primeira divisão celular acontecendo e os blastômeros somente na região, encontrados aqui na região do disco germinativo. Então, a gente vê aqui que o vitelo, ele não vai participar da divisão celular. Então, o embrião, ele vai ser formado justamente aqui no disco germinativo, tá? Então, a gente vai ter basicamente esse tipo de esquema, né? Demonstrando como é que ocorrem as divisões celulares nos ovos megalécitos, ou também chamados de telolécitos. Os ovos centrolécitos são ovos em que o vitelo ele tem uma quantidade relativamente grande nesse ovo, porém ele é distribuído no centro, na região central do ovo. É um ovo comum de artrópodes, especialmente do grupo dos insetos, tá? Então, como exemplo, nós temos aí os insetos. Ok? Então, qual é o tipo de segmentação que esse ovo vai acontecer? Bem, se o vitelo é concentrado no centro, as divisões celulares vão ocorrer na parte superficial deste ovo. Então, nós dizemos que essa segmentação será uma segmentação superficial. Então, nós temos aqui essa região aqui, superficial. Aqui dentro, ao centro, a gente tem a região do núcleo do ovo, onde está realmente todo o material genético. E o vitelo seria essa parte aqui, que está ao centro. Por isso que é chamado de centrolécito. Então, o que é que acontece? Todas as divisões celulares, elas vão ocorrer na região nuclear, na região do núcleo do ovo. Então, nós teremos mais ou menos isso aí acontecendo no ovo centrolécito.
Então, o que a gente vai ter aqui? Basicamente, somente o núcleo, o material genético vai se duplicar, vai ocorrer as sucessivas divisões celulares a nível nuclear. Esses núcleos já divididos aqui, marcados aqui, ó, eles vão migrar para a superfície do ovo. Eles migram para essa região superficial do ovo, formando uma estrutura mais ou menos dessa forma aqui. Então, o que é que acontece aqui? Os núcleos, eles migram para a superfície do ovo. Então, eu tenho aqui os núcleos se dividindo. Aqui, os núcleos na segmentação superficial, eles se dividem e em seguida eles migram para a superfície, ok? Bom,